O vídeo de hoje é muito especial para nós, uma conquista, e ele faz parte da nossa nova playlist Papeando com a Gente. Hoje a gente trouxe um convidado mais que especial para participar do nosso vídeo. Rufem os tambores que depois da vinheta você vai saber quem será o nosso convidado especial dessa semana. Roda a vinheta! Olá, católicos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como podemos perceber, temos um convidado. A gente está aqui hoje com o Bruno, que ele é cofundador da comunidade Fanuel aqui em Fortaleza e também é psicólogo. Nós estamos aqui hoje no Papeando com a Gente e trouxemos ele, nosso convidado ilustre, para abrir uma nova playlist aqui no nosso canal. Como cristão e psicólogo, o que é que você acha que a psicologia pode somar na religião? Essa é uma pergunta muito importante, até porque a gente tem em Fortaleza hoje um boom da psicologia. Muita gente fazendo psicologia, muita faculdade oferecendo o curso. E, naturalmente, pessoas ligadas à religião, pessoas que estão na igreja, fazem esse curso e chegam até esse saber, esse conhecimento. Psicologia é um saber. Psicologia é um trabalho, é profissão, é uma ciência. Se você me perguntar o que a psicologia pode ajudar na religião, eu diria que depende do que a religião quer da psicologia. Porque onde é que o psicólogo vai trabalhar? Onde tem pessoas. Onde tiver pessoas interagindo, se comunicando, trabalhando juntas, o psicólogo pode trabalhar. Na religião tem pessoas trabalhando juntas, na religião tem pessoas interagindo, as pessoas estão ali juntas. Então vocês sabem que às vezes essa relação nem sempre é a melhor possível. Né? Então, o que é que a religião espera da psicologia? Se espera saúde, se espera liberdade, se espera que a psicologia ajude a melhorar as relações, a comunicação. Então a psicologia tem muito para ajudar as religiões. Principalmente também que hoje em dia os jovens eles estão se interessando mais pelos trabalhos, serviços dentro da igreja, né? E a gente sabe que tem pessoas que são mais antigas que às vezes tem aquele medo de dar essa liberdade ao jovem de fazer esse serviço. Acho que, como tu falou, né, a relação entre as pessoas dentro da igreja, a psicologia, ela vai ajudar a quebrar esses tabus que tem dentro da própria comunidade, né? Dentro das próprias pessoas que estão fazendo os serviços paroquiais. Foi interessante você ter falado isso porque eu lembrei de uma profissional que trabalhava no CAPS. E uma das demandas que elas tiveram foi com pessoas idosas que estavam com depressão. Esses eram homens já em idade avançada e tudo, e eles estavam com depressão muito associada ao quê? Eles já haviam se aposentado e tinham perdido aquele lugar de referência na sociedade. Eles não sabiam fazer outra coisa, a família não dava atenção, e eles tinham perdido os vínculos totais com a comunidade. Então eles resolveram juntar todos esses idosos para ver como é que eles poderiam se arranjar. Era uma espécie de grupo terapêutico. E aí, desse grupo, surgiu um trabalho entre eles, por ideia desses idosos, que tinha a ver com a igreja. Eles perceberam isso em comum. Então, a gente vê como a religião ela pode ser um fator de saúde. É uma área que eu estudo dentro da psicologia, é a saúde, né? A saúde coletiva, a saúde mental. Então, a gente vê como a religião ela pode favorecer a saúde mental das pessoas. Mas também existem as pessoas que usam a religião para, vamos dizer assim, adoecer. Através de uma relação muito ligada à cobrança. A pessoa pode se cobrar muito. Através as pessoas podem justificar seus preconceitos, suas discriminações baseadas no que está escrito na Bíblia, por exemplo. É verdade. Então, assim, eu não posso falar pelas outras religiões, mas para a religião católica, vocês sabem que a gente tem como valor principal a vida. A gente tem um compromisso muito forte com a vida. Então, uma religião que tem um compromisso com a vida, ela tem que contar com aquelas ciências e aqueles saberes que estão a favor da vida também. Né? Eu trabalho com a psicologia a favor da vida, na minha clínica, no meu consultório.
Aonde eu estiver, eu vou trabalhar sempre a favor da vida, da liberdade, do respeito, da integridade do ser humano. E se uma religião quer isso, então a psicologia tem muito a ajudar essa religião. Justamente a gente tem que valorizar a saúde corporal, mental, né, e espiritual. Exatamente. Aí a mental é justamente a psicologia. Exatamente. Então, uma próxima pergunta é uma coisa que até muitas pessoas ficam criticando, que o fato de ter problemas psicológicos é, às vezes, assim, a falta de ter Deus também. E a gente sabe que tem alguns padres que passaram por problemas psicológicos recentemente, alguns padres que têm até mesmo síndrome do pânico, também a própria depressão. Eu queria que tu falasse pra gente o porquê que uma coisa não está relacionada com a outra. Que ter os seus problemas psicológicos não significa ter falta de fé. Muito bem. O Papa Francisco, ele tem uma frase que ele diz assim: eu prefiro uma igreja toda acidentada, toda cicatrizada, toda ferida, porque foi em missão até o mundo, do que uma igreja perfeita, mas que está fora da realidade. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Mas ele tem as palavras dele para dizer isso. Isso quer dizer o quê? A gente está nesse mundo. A gente está nesse mundo e a gente é gente, né? Os padres são gênios, os religiosos são gênios. Abraçaram um estilo de vida diferente, baseado em uma religião, baseado no que eles acreditam, numa vocação que eles acreditam ter, mas estamos nesse mundo. Então, eu acho que quando a gente vê um padre com ansiedade, a gente vê um padre com depressão, uma freira, um pastor também, por que não dizer, nós temos que nos perguntar também assim, que mundo é esse que a gente vive, que as pessoas têm depressão, mais do que tiveram antes. A depressão nem sempre foi essa. Hoje a depressão alcança nível de pandemia mundial. É um dos principais fatores de afastamento. É um dos afastamentos que eu estou falando do local de trabalho, né? Afastamento do trabalho. É um dos principais fatores. Inclusive está muito associada a uma carga de trabalho excessiva, cobrança excessiva em cima de trabalhadores para sempre dar o melhor, para sempre ser excelente. Então a gente tem uma cobrança com a nossa imagem, com o nosso corpo. Se a gente recebe like, se a gente não recebe, né? Então a gente tem todo um sistema que produz esse tipo de doença. Essas doenças, elas não são como as doenças imunológicas, não são como as doenças virais, onde aparecem vírus na natureza, recentemente Covid-19, né? Aparecem vírus na natureza, eles se desenvolvem por algum motivo e aí nós somos contaminados por um espírito, enfim. A depressão não, a depressão tem fatores sociais. Então, quando a gente pensa numa doença como essa, a gente também pensa a nossa sociedade. Essa é a psicologia que eu acredito, né? Tem gente que vai trabalhar sem levar em conta isso. Mas eu gostaria de perguntar, né? Nós temos padres adoecidos, nós temos pessoas ligadas à religião adoecidas e realmente isso não é falta de Deus, mas isso também mostra que a gente vive uma vida adoecida, vamos dizer assim, e atinge todas as pessoas, indiscriminadamente. E é incrível como a gente entra na nossa própria igreja e a gente consegue ver essa cobrança que tem externamente, né? Na vida social, na vida em família, também na própria igreja, né? Você acha que a gente tem como amenizar isso dentro da igreja? Tem. Eu acho que a gente está num ponto muito importante de trazer essas coisas à tona. Sabe, a gente não pode ter medo de tocar nas feridas. Falando pra gente mesmo da igreja, né? É um canal católico, né? Nós não temos medo de lavar os pés. Agora eu estou trazendo o carisma da comunidade Fanuel, né? O lava-pés. Porque o lava-pés é isso, é tocar no sujo, naquilo que é imundo, naquilo que não é considerado, naquilo que não se leva em conta. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele fez uma atitude revolucionária. Ele que era o mestre, lavar os pés. E olha que os pés dos discípulos eram sujos, viu? Era sujo o negócio. Mas o que é que a gente pode ajudar? É desconstruir essa coisa, por exemplo. Fica todo mundo nessa, né? Depressão não é falta de Deus, mas aí também a gente não trata daquilo. A gente não conversa sobre aquilo, a gente não sabe muito bem como lidar com aquela questão na igreja. Aí já diz assim, mulher reza, mulher pede a Deus, aí já traz um fulano que não sei o que recebeu uma graça. E gente,
A pessoa que tem uma depressão, ela nem consegue dizer o que tem. Que dirá, assim, apresentar para Deus, assim, é um nada, um vazio tão grande, que, assim, até eu dizer que é um vazio grande, eu tô mentindo, assim, porque é uma coisa, assim, enorme mesmo, sabe? Às vezes, quando a gente tá dentro de uma religião, tentando ajudar, às vezes a gente causa um problema pior. Porque a gente não permite ali que... meio que a gente espera alguns comportamentos, né? A gente espera que alguém que tem um problema reze. A gente espera que alguém que tem uma situação difícil vá logo em busca da oração, porque a gente está numa religião, obviamente. Mas eu acho que a gente também pode oferecer uma escuta, a gente pode oferecer um acolhimento, a gente pode oferecer um serviço para essa pessoa. A igreja tem um papel muito importante hoje em dia, que é um papel de acolhimento. A gente perdeu muito isso. É o papel de que a Gisele pode servir independentemente da condição que ela esteja vivendo. A Gisele pode fazer uma leitura, a Gisele pode estar à frente do serviço, participar de uma pastoral. Acho que nesse caminho a gente consegue mudar muito essas coisas. Ser um local de... Sabe, Betânia? Né? Jesus ia na comunidade de Betânia, lá com os leprosos. Ali ninguém queria aquele pessoal. Pronto, essa é a igreja que eu sonho, essa é a igreja que eu acredito, onde acolhe as pessoas que ninguém quer, estão rejeitadas, que estão abandonadas. Eu acho que essa é a nossa missão. Dentro da própria... O próprio Jesus, na verdade, mostra o que a gente deve fazer, né? E tu falou da questão da aparência, até os próprios padres que hoje vivem um mundo muito tecnológico, eles precisam evangelizar, além de cara a cara, também de uma forma tecnológica, passando através de, agora principalmente nessa época do Covid, missas online, e também nos seus Instagrams de evangelização, e acaba recebendo muitos ataques, muitas críticas, né? Já são muitas responsabilidades que eles recebem, e ainda vem tudo isso mais moderno, e tem mais cobranças de todos os sentidos, né? Como você, né, que é católico e principalmente psicólogo, como é que você acha que nós, que não somos psicólogos, mas estamos dentro da igreja, podemos ajudar alguém que está com problema psicológico? Boa. Essa é uma ótima pergunta. Eu estava até pensando na pergunta anterior falar sobre isso, né? Teve assim, um momento específico na minha formação de psicólogo onde eu resolvi abraçar a psicologia. Porque era uma profissão que eu me interessava, mas não era aquele meu sonho de infância. Né? Eu estava na vida, queria uma profissão, mas psicologia acho que é legal. Eu vou fazer um semestre, se eu gostar eu vou, né? Se eu não gostar, é só um semestre, eu já mudo e tal. E eu adorei quando eu cheguei numa aula de um professor meu, que inclusive foi alguém que fez a formação de padre, foi padre e depois casou, então ele não tem mais o ofício, né, de sacerdote, mas é padre, uma vez ordenado, permanece padre. E aí ele ensinou pra gente o seguinte: existem vários saberes. Existe o saber da ciência, existe o saber religioso, existe o saber empírico, que é o saber da vida, da sabedoria das pessoas do dia a dia. Então existem vários saberes, o saber astrológico. Então, de todos aqueles saberes, a psicologia se encaixava no saber científico. A religião se encaixa no saber religioso, o saber dos mitos, o saber da fé. Então são áreas diferentes. Acho que isso é importante esclarecer, né? Porque o psicólogo ele não tem religião. No sentido de que quem entrar no meu consultório não vai ser atendido por um católico, vai ser atendido por um psicólogo. Independentemente da religião que ele tenha ou não. Né? Se um psicólogo é budista, ele não pode estar ensinando as coisas do budismo para os seus pacientes, para aquelas pessoas que ele vai trabalhar, está passando aqueles valores. Né? Uma coisa assim, deve ser, mas é a missão. Gente, é diferente. O psicólogo ele vai trabalhar o respeito, ele vai se desconstruir para poder acolher aquela pessoa. Então, a religião também tem a sua área. Eu acho que hoje em dia é até complicado assim, porque a gente quer dar conta de tudo. Como é que a gente pode ajudar esse pessoal? Acho que ajuda muito a gente saber que inicialmente esse não é o nosso papel. Esse é o papel do pessoal da saúde. Saúde mental, nós estamos falando de saúde, tem profissionais que estudaram para isso, tem pessoas que estão se formando, estudando constantemente para saber lidar com essas questões. Então, só da gente conseguir identificar aonde termina,
vamos dizer assim, a religião e onde começa um trabalho de saúde, já ajuda muito, já ajuda muito. Aí você encaminha para um psicólogo, encaminha para uma escuta, encaminha para os serviços, dependendo da situação. Normalmente as pessoas que elas têm algum problema psicológico, algo assim, elas normalmente costumam esconder, né? Elas mostram para outras pessoas que estão bem, que estão felizes, que tá tudo ótimo comigo. Aí como é que você acha que a gente pode identificar uma pessoa que está doente e que precisa de ajuda? Isso é muito importante, porque o tratamento psicoterápico, que é esse tratamento que o psicólogo faz, ele depende muito da iniciativa da pessoa. Tem isso que você falou, a pessoa esconde, a pessoa duvida, a pessoa não quer ter, a pessoa retém, porque tem toda uma preocupação, né? Tem todo um preconceito, no sentido mesmo assim, tem coisas que eu sei sem ter antes vivido, sem ter estudado, né? Então eu tenho aquele preconceito. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Se uma pessoa esconde, você não vai ter muito como saber, tá? Até porque são muitos transtornos, muitas questões. Mas acho que é importante saber o quê? Se alguém toma a iniciativa de se abrir para você, você tem um lugar de confiança para aquela pessoa. Você tem um lugar de referência, de segurança, que aquela pessoa te confiou, isso que ela está vivenciando, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai abraçar o mundo daquela pessoa para você? Não. Você pode dizer, olha, vamos procurar ajuda? Vamos, sei lá, conheça um psicólogo, não sei, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Tu quer ajuda para contar para seus pais? Tu quer, vamos fazer o quê? Eu tô contigo, tô aqui contigo. E do mais é ficar atento. A gente vive muito distante das pessoas. A gente tá o tempo inteiro vendo fotos, curtindo, fazendo essa coisa toda. Mas assim, às vezes a gente não observa que diante da câmera é uma coisa, aí fora da câmera é outra. Então tem que ficar atento. Aí fulano tá com mudança muito drástica nos comportamentos, muito isolado, fulano nunca fala de si, nunca se abre com ninguém, fulano não tem contato com as pessoas. É bom, e tipo assim, isso não era assim, foi de um tempo pra cá, sabe? De uma maneira geral, mudanças, os pais de tal jovem estão se separando, é um jovem que eu tenho que prestar atenção. Sei lá, mudança de escola, dependendo também da idade, perdeu o emprego, entrou no emprego, sabe? São essas mudanças, né? Perder um familiar, né? Pessoa que está em luto. Então é bom ficar atento a esses sinais, assim, e dar uma chegada mesmo. Eu não tô achando que tu não tá legal, não. Pode ser um engano nosso, né? Diz, não, tá tudo bem e tal. Ou pode ser realmente que tem algum problema social. Então a gente pode se colocar na posição de escuta. Isso. Uma das melhores coisas é você ser aberto, né? A pessoa te falar. O que é escuta, ser aberto? É você ouvir sem julgamento. Você ouvir uma pessoa, ter a experiência de ouvir uma pessoa sem estar pensando no que dizer. Né? Que a gente fica escutando e fica pensando no que é que vai dizer. Só escuta. Né? Então assim, tudo bem, acolher e tal. Até porque às vezes é só falar. A gente já melhora. É só saber que tem outra pessoa ali do seu lado. Nós sabemos que, quem não sabe está sabendo agora, que existem alguns santos que também foram filósofos, que estudaram essa questão da fé e da razão juntas. Eu queria saber como tu faz, como cofundador da comunidade e também psicólogo ser humano, faz para unir e também separar essas duas questões, né? A fé e a razão, o conhecimento psicológico do mundo. Bom, Gisele, eu lembro que quando eu fui estudar psicologia, um amigo meu chegou pra mim e disse, tu não vai abandonar a igreja não, né? Aí eu falei pra ele, eu não sei. Não sabia realmente, não podia dizer. E muita gente tem essa experiência de que quando adquire algum conhecimento mais filosófico, mais aprofundado, quando desconstrói esse lugar da religião na vida da pessoa. Às vezes você entra numa terapia, numa análise, e aí você muda a sua vida. E as pessoas ficam achando que quem vai por esse caminho necessariamente vai deixar a religião, necessariamente vai deixar a sua fé. Mas na verdade, isso tem a ver com desconstruções que a gente vai fazendo. Se aquilo era verdade para mim ou não. Isso é a certeza, né? Isso. Então, se alguém que entrou por esse caminho, né?
e aí abandonou a religião, é porque essa pessoa viu que aquilo não fazia mais sentido para a vida dela. Sabe? E eu tenho outros casos que a pessoa permanece porque viu que faz sentido na história dela, faz sentido com aquilo que ela acredita, compõe aquilo que a pessoa é. Aí eu trouxe um trecho da carta de São João Paulo II, hoje é santo, né? Ele fez quando ele era Papa, que fala exatamente sobre isso. Ele tem uma encíclica falando só sobre a fé e a razão, sobre essa relação, que não é uma relação de disputa, sobre quem está falando a verdade. Quem está falando a verdade? Será que é a ciência? Será que é a fé? Né? Não se trata disso. Se trata de saberes distintos. Aí a igreja vai chamar isso de duas asas. Que eu não posso voar sem essas duas asas. Se eu só tenho a asa da fé, eu não vou. Se eu só tenho a asa da razão, eu também não vou. Eu preciso das duas. Aí o que João Paulo II vai dizer? A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de conhecer a Ele, para que, conhecendo, amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Então, eu estou dentro de um saber que tem esse interesse do ser humano se conhecer, que tem esse interesse de trazer à tona quem você é. E a psicanálise é uma coisa muito bacana, porque não existe padrão. Quem a Gisele é, não é necessariamente quem a Andressa vai ser. A psicanálise vai dizer que eu tenho que dizer quem eu sou. Como se eu desconstruísse um monte de coisa, para depois eu ficar com nada e dizer assim, agora eu vou dizer quem eu sou. E aí eu vou assumir a minha vida. Eu vou me responsabilizar por isso. Então, eu acho que, pelo menos hoje, né, a minha visão é que esses dois caminhos, eles não são competitivos. Eles não excluem um ao outro. Eles podem caminhar juntos. Claro, dentro de uma formação de psicologia, dentro de uma busca pela psicanálise, eu vou fazendo desconstruções também com relação à religião. E vice-versa. Porque se eu coloco um saber, sei lá, vou colocar aqui um filósofo, Nietzsche, tá? Aí eu sou seguidor de Nietzsche, tudo que Nietzsche falou é verdade, o Nietzsche é perfeito, nada, ele não falhou em nada. Eu tenho uma religião. Eu tenho uma religião disfarçada de filosofia. Entende também? Então, a coisa não é quem está com a verdade. A coisa é que as duas coisas têm algo a dizer sobre a nossa vida, sobre quem nós somos e sobre a nossa caminhada. Que acaba até fazendo uma ligação, né, justamente para a igreja, porque, como é que eu posso dizer, a gente pode dizer que ama alguém ou ama a Deus se a gente não amar a si próprio. Como é que a gente pode receber o amor de Deus ou estar plenamente ligado a Ele se a gente não conhecer a si mesmo e não se libertar dos nossos pecados? Exatamente. E aí esse conhecer, quanto mais ele for, vamos dizer assim, verdadeiro mesmo, porque a gente se confunde. Quantas vezes a gente pensou que era uma coisa e era outra? Quanto mais verdadeiro ele for, melhor. Aí é o que eu falei no começo. Se a religião para mim é algo verdadeiro, é algo meu, vai permanecer. Então elas mais se agregam do que combatem, digamos assim. Mais se agregam do que combatem. Embora tem gente que coloque isso em pontos divergentes, assim, como se pudesse ser só de um ou só de outro. Eu estou mais interessado naquilo que elas conversam. Então, Bruno, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente nesse vídeo, que é mais do que especial, uma nova etapa, novas pessoas que estarão junto com a gente, você abriu a nós. Que honra! Que honra! A gente fica muito feliz com a sua presença, espero que mais vezes a gente possa gravar juntos. Foi muito bom, muito esclarecedor para mim, tenho certeza que quem assistir também vai, assim, agregar a sua vida, né, o que eu escutou hoje aqui, aprender. E é isso, muito obrigada mesmo, que Nossa Senhora e Jesus Cristo possam dar sempre na sua vida, vai dar, que já está dando tudo certo. Muito e que eles obrigada. possam lhe dar sabedoria, principalmente. Gente, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui, poder falar. É bacana falar de igreja, falar da minha profissão também, né, isso é muito legal. E eu queria fazer um convite, né, você que está assistindo,
puder acompanhar, eu tenho um Instagram chamado Fazer Questão. A gente vai botar aqui embaixo. Fazer_questão. E você pode ver lá algumas coisas que eu coloco para poder a nossa mente trabalhar um pouquinho, vamos dizer assim. E também eu gostaria de propor a vocês que estão assistindo de seguir o Fanuel, né, que é a comunidade, que ele é o cofundador, e também o Instagram dele, a gente vai botar tudo aqui embaixo. E se você gostou, vai deixando o like, se inscrevendo no nosso canal, não deixando de comentar, certo? E se você achar que tem alguém que você queira que venha pro canal, comenta também, quero todo mundo falando aqui. E não esqueça de seguir, lógico, o nosso Instagram, Olhar Católico. E que vocês já estão sabendo, quem precisar de um psicólogo é só ir lá no @fazerquestão, viu? Bruno, Manda top mensagem, isso. pode mandar mensagem lá no direto que a gente conversa. Muito obrigada, paz de Cristo e salve Maria. Até o próximo vídeo. Tchau!